Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte do programa Fim de Papo, tá bom? Onde a gente vai estar vendo ali os comentaristas falando a respeito da vitória do Mengão, tá bom? É o Flamengo que venceu por 2-0, né, o Cusco fora de casa. E a gente vai estar acompanhando ali toda a análise, né? Eles vão estar vendo as estatísticas do jogo e a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Os grandes concorrentes, apesar de o Flamengo estar um pouco mais abaixo na tabela do Brasileirão, a gente já vê o Flamengo rodando o elenco, coisa que a gente estava discutindo aqui sobre o Palmeiras. Hoje rodou, jogou na altitude, estreou com vitória, uma vitória importante, ainda mais por conta da combinação do resultado, em que o Estudiantes e o Medellín ficaram lá no 1-1, então o Flamengo já dá uma respirada, muito melhor do que foi nos últimos anos, inclusive as estreias do Flamengo tem algumas estreias, alguma fase de grupo um pouco mais conturbada. Então, um bom início. Rodrigo, antes da gente falar, tem aí algumas polêmicas para a gente discutir sobre o jogo, mas queria um pouco da sua análise do desempenho, rodando um pouco o time, Paquetá escalado de novo, Pedro no banco, Plata e Bruno Henrique lá na frente. O que você achou do desempenho do Flamengo? Ele não tinha os dois volantes, escalou o Everton e o De La Cruz, né? Que fazia tempo que não entrava como titular, justamente por causa mais uma questão física, né? E no lugar do Arrascaeta e do Pedro, ele botou Paquetá e Bruno Henrique e botou o Plata jogando pela esquerda, quando normalmente ele joga pela direita, e o Carrascal pela direita, e aí tirando o Luiz Araújo e Samuel Lino do jogo, né? Então, um time bem mexido, né? Além disso, botou o Danilo na zaga, em vez do Léo Ortiz, que é o titular. Emerson Royal na direita, né? Na esquerda ele não tinha o Alexandre de qualquer jeito e ia com o Ayrton Lucas. Então, bem mexido mesmo. O time foi muito bem no primeiro tempo, conseguiu fazer o que eu acho que sempre tem que ser feito na altitude, que é tocar a bola de forma pausada, lenta mesmo, não é ficar correndo que nem maluco. Ajudou o fato do Cusco ser um time que pressiona muito menos do que outros times que jogam na altitude, que é aquela maluquice do cara ir para frente o tempo inteiro, começar a dar um monte de chute e um monte de cruzamento. O Cusco aceitou o domínio do Flamengo, que teve muito mais posse de bola no primeiro tempo, ficou tocando a bola ali, e foi criando chances. E aí, partida do Paquetá jogando na posição do Arrascaeta, muito boa partida. A gente, quarta-feira, ali, você estava apresentando aqui, né, o jogo contra o Red Bull, e eu lembro que eu dei uma escovada no Paquetá pela atuação dele naquele jogo, que daquele jeito ele não ia à Copa de jeito nenhum. Ele entrou bem contra o Santos, fez um gol bonito, e hoje ele fez uma partida muito boa jogando na do Arrascaeta. Enfiou várias bolas para o Bruno Henrique ali, que poderiam ser lances de gol, é, tentou meter um gol do meio de campo, até acho que ele tomou a decisão errada ali, porque ele podia sair no 2 contra 2 ali junto com o Bruno Henrique numa corrida, mas ele conseguiu fazer o que a gente espera do Paquetá, que é girar em cima do adversário e meter a bola, tocar bem a bola, enfim, ganhar todos esses duelos e ainda ter um bom passe e ainda marcar razoavelmente ali. Bom jogo do Bruno Henrique também, atacando ali as costas da zaga do Cusco e fazendo esse gol de cabeça. Demora um pouco a sair o gol, até achei pela produção do time. E sai num cruzamento, num contra-ataque, o Plata abre no Ayrton Lucas, tão criticado, e ofensivamente ele é bom. Ele cruza na cabeça do Bruno Henrique e sai o gol. Depois ele erra num lance lá atrás, né? O lance que sai o gol que tem a polêmica ali do impedimento. E aí volta para o segundo tempo, o time ainda está dominando, só que em determinado momento começa a abrir o bico e já não tem a mesma produtividade. O Cusco joga muito em bola longa atrás do Calerro, né, que é o centroavante, sempre nas costas, no lado oposto. E aí o Flamengo começa a ser pressionado. Eu achei que aí o Léo Jardim, que acertou na rotação, e demorou a trocar. Então, o Flamengo tomou uma pressão ali de uns 15 minutos, que já tinha aberto o bico, vários jogadores já tinham aberto o bico, entre eles o Paquetá, o Bruno Henrique, o Carrascal e tal, e aí não conseguiu mais pressionar ninguém, deu espaço, começou a tomar um monte de bola na área, chutes e tal, e é quando sai esse gol do impedimento, que depois o VAR revisa e dá o impedimento, depois a gente pode falar mais dele, né? E além disso tem um outro lance ali que a bola tinha saído, aí isso aí o VAR mostrou, eu achei que acertou a arbitragem, a bola tinha saído de fato, e que tem uma polêmica ali se bateu a mão na bola
bateu a bola na mão do Paquetá, né? Aí depois que entram justamente os jogadores, entra o Arrascaeta, Pedro, entra o Luiz Araújo, entra o Léo Ortiz para jogar no meio de campo, no lugar saiu o De La Cruz, cansado, fez um bom jogo. E aí, nesse caso aí, o Flamengo volta a dominar, começa a aproveitar os contra-ataques e faz um gol do Arrascaeta no contra-ataque, podia até ter feito mais e ganha até com uma certa tranquilidade no fim do jogo. E aí, Alicia, foi o combo perfeito? Estreia na altitude, um jogo que é difícil, porque você tem que enfrentar essas dificuldades da montanha, revezando o time, segurando um pouco do elenco para o jogo do Campeonato Brasileiro e com o outro jogo da chave também ficando no empate. É o combo perfeito para o flamenguista? Vai dormir feliz da vida hoje à noite? Ah, vai dormir feliz. Se não for dormir feliz, alguma coisa está muito errada, né? Porque, claro, pegou um adversário fraco, mas a altitude ela é muito cruel e ela tem sido cruel com o Flamengo nos últimos anos, né? Aliás, são raros os times brasileiros que conseguem ganhar nesse tipo de altitude. E o Flamengo conseguiu fazer isso, né, usando o elenco, que é justamente para isso, né, que serve para isso que o Flamengo investiu tanto, para poder poupar o Arrascaeta e aí ter um Paquetá, né, jogando bem, coisa que ele não tinha feito na partida contra o Bragantino, e poder ter esses substitutos à altura. Então, você imagina, o Arrascaeta e o Pedro estavam no banco, o Jorginho, o Pulgar estavam fora, né, são 5 desfalques, e você olha a escalação do Flamengo e continua sendo uma escalação de primeira linha. O Bruno Henrique, que a gente está vendo aí, claramente tem 4 pulmões, porque não pareceu sentir altitude, correu o jogo inteiro, né? Estava sempre ali, né, buscando oportunidades, com esse meio-campo sólido e criativo que conseguiu, né, fazer a bola chegar bastante. O Flamengo teve realmente bastante oportunidades. O que eu não acho que dá para deixar de fora é a questão da arbitragem, nesse caso. O Flamengo depois ganhou 2-0, o Flamengo foi melhor no jogo, né, foi superior praticamente durante todo o tempo, mas o Cusco, para mim, foi prejudicado pela arbitragem. Não quer dizer que teria ganho o jogo, mas o lance do Plata, para mim, era um lance que ele tinha que ter sido expulso. E o impedimento é um impedimento, assim, com precisa dar muita vontade de tirar aquele gol do Cusco, porque foram 4 minutos analisando um lance muito ajustado, e aí não estou falando desse lance especificamente, mas para mim, se o lance é tão ajustado que ele leva 4 minutos, a decisão precisa ser pró-gol. E como eu falei, a expulsão ainda estava 0-0, podia ter feito diferença, porque aí, obviamente, o Flamengo ia ter que segurar um jogo na altitude com 1 a menos, ia ser dificílimo. Mas, né, essa questão à parte, acho que o Leonardo Jardim foi muito bem na preservação do elenco e depois de colocar esses jogadores no segundo tempo para dar uma rodagem, o Arrascaeta, né, entra e participa, né, faz o segundo gol, então é importante, e consegue não levar um time tão arrebentado para um Fla-Flu no final de semana, né? Porque assim como o Palmeiras tem um derby no final de semana, o Flamengo pega o Fluminense, que também vem fazendo um bom ano, né? Vem de uma sequência não tão boa agora, mas tem jogado muito bem o time do Zubeldia, então tem um jogo duríssimo pela frente e acho que fez o que precisava fazer, garantiu os 3 pontos fora num jogo difícil por causa da altitude e sem, né, esgarçar muito o seu elenco para uma partida importante no Campeonato Brasileiro, onde não tem gordura para queimar ainda. Então, garante uma gordurinha na Libertadores para poder agora focar no Campeonato Brasileiro. Então, um bom jogo e um bom sinal desse elenco, né? Que era o que a gente estava querendo ver do Flamengo, um time que gastou muito dinheiro para ter um elenco robusto que, quando você roda, você não tem perda técnica. E foi o que aconteceu hoje. Eu ia passar no chat e quase cair numa pegadinha. Então eu vou mandar um abraço para todo mundo do chat. Eu estou lendo todo mundo, quase caí na pegadinha. Não vou ler aqui o nome da pegadinha. Quero saber a sua opinião, Rodrigo. A Alicia falou dos 2 lances aí, que eu acho que os mais polêmicos. Como você disse, aquela bola saiu mesmo, então acho que não tem muita polêmica para a gente discutir. Mas tem aí a expulsão, a possível expulsão que foi analisada do Plata, e também esse impedimento, que é aquele impedimento que a gente nunca entende o que está acontecendo. Queria a sua opinião sobre esses 2 lances. Eu não achei o lance do Plata nem polêmico, não. Tem um critério bem objetivo, que é você pisar mais para cima, né? Pisar do tornozelo para cima. Foi inclusive a discussão que teve aqui no lance do Everton Araújo.
e ele não pisou para cima, pisou no pé dele, bem mais para baixo, e inclusive não é um negócio de cima para baixo que ele chega, é um pisão acidental ali, claro, acidental, se fosse no meio da perna, esculhambando a perna dele, ia ser expulso de qualquer jeito. Mas objetivamente, esse tipo de a instrução para esse tipo de lance aqui não é expulsão, não, é cartão amarelo. Então é o que dizem todos os especialistas aí de arbitragem. Mas enfim, vamos. Agora, na questão do impedimento, eu acho que tem um problema sim. O equipamento foi muito ruim, não dá para convencer nada do que aconteceu ali. A imagem está completamente borrada, esse é o primeiro ponto. Não ficou claro em que ponto do corpo do jogador do Cusco, Manzalina, né? E do Ayrton Lucas que ele pegou. Eu fiquei com a impressão que ele estava legal, o jogador do Cusco. É a minha impressão, não tenho como ter certeza, porque tem essa coisa toda de paralaxe, enfim, a linha deveria ser o que ajuda a gente a ter uma certeza de que tá legal ou não tá legal, né? Mas do jeito que foi posto, é uma imagem completamente borrada. Vocês conseguiram ver qual foi o membro ali do braço do jogador do Cusco, de onde que ele tirou a linha e de onde que ele tirou do Ayrton Lucas? Para mim é só um borrão aquilo ali. Um borrão dos Eu dois, também. e que a impressão que não sei qual foi a Pode ir, impressão que vocês pode ir. tiveram sobre a imagem, assim. Eu também fiquei assim, sem nenhuma conclusão. Eu fiquei olhando e o lance. Aí teve uma hora que aproximou, falei, bom, agora vão traçar a linha de uma forma mais clara, pra gente ver pelo menos da onde tá saindo a linha. Aí não. Aí a câmera voltava, abria de novo. Eu achei muito ruim a É, condução também, demorou muito e assim, é totalmente inconclusivo. A gente tá vendo agora aí na tela o lance, né? É totalmente inconclusivo. Eu tô com o Rodrigo, a minha impressão considerando tudo, a paralaxe, a câmera para lá, para cá, o momento que sai a bola, o frame, todas aqueles poréns que a gente tem na hora de analisar um lance, mas olhando assim, eu tenho a impressão de gol legal. Eu acho que o jogador do Cusco estava no mínimo na mesma linha. Mas mais do que a gente tirar a conclusão aqui do que foi e do que não foi, eu acho que é muito pouco claro para quem está assistindo. É muito ruim o jeito que eles usam a ferramenta, né? Então, assim, é, a gente pode analisar qualquer coisa aqui. Assim, para mim, o lance é legal. Aí num frame para lá, o lance é ilegal. Aí você põe a linha um pouquinho mais no ombro, um pouquinho mais no braço. Eu acho que é muito ruim, então também não consegui entender a marcação dessa linha, viu, Alicia? Não consegui entender, assim, olhando o lance, parece de fato que ele está em posição legal, com as linhas continua parecendo que ele está em posição legal, e aí eu volto para o meu ponto inicial, se a gente tem né, não tem uma visão clara, não tem, mesmo com o uso da tecnologia, a capacidade de enxergar um jogador com vantagem, né, ou à frente do seu adversário, a decisão precisa ser pró-gol. Você passa 4 minutos, a arbitragem passou 4 minutos tentando tirar o gol do Cusco e tirou. Porque, obviamente, não, se quisesse manter o gol, era olhar essa imagem e o gol estaria mantido. Né? Passar 4 minutos avaliando gera também um desconforto de quem está assistindo de dizer, gente, o que vocês estão tentando achar nesse lance? Porque de todos os ângulos que a gente olha, o que a gente vê é um gol legal. Então, acho que a Conmebol vai ser cobrada, né, por esse lance, por essa demora da arbitragem, né, para ter investimento numa tecnologia melhor. E nesse sentido, entendo que o Cusco foi prejudicado, porque o jogo ficaria 1-1, né? Poderia ter tido alguma mudança nesse resultado final. Certamente a equipe, no meu entendimento, foi prejudicada. E aí, no lance da expulsão, vamos. Estou vendo aqui, me mandaram aqui durante a transmissão, que o Carlos Eugênio Simon, aqui avaliando também um dos especialistas de arbitragem, que ele deveria sim ter sido expulso. Acho que não acho que é um lance simples pelo pisão. E aí esse é o que teria tido mais impacto no resultado, como eu falei, você ficar com 1 a menos durante, né, boa parte do jogo na altitude. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar de tudo isso, o Flamengo foi superior durante o jogo. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vimos aí a estreia, né, do Mengão na Libertadores, né, vencendo o Cusco, né, lá no Peru, né, fora de casa. E o Mengão foi totalmente superior, né.
Embora tenha entrado com novidades, né, em campo, na escalação, né, o Flamengo conseguiu jogar melhor, né, lá na altitude, né, e superou assim o time, né, lá na casa deles, né, o Cusco, né. Os gols saíram no segundo tempo, né, do Mengão, o gol do Bruno Henrique juntamente com o Arrascaeta, né, e com esse resultado, né, o Flamengo assumiu então assim a liderança do grupo A, né, com esses 3 pontos importantíssimos, né, fora de casa, né, logo no início. Então isso certamente vai ajudar bastante lá na frente, tá bom? Próximo jogo do Mengão contra o Fluminense, tá bom? No sábado, né? Um clássico aí pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Deixe nos comentários a opinião de vocês referente a essa partida e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.